No dia 5 de março de 2021, Matthew Donmeyer, de 30 anos, saiu de um bar nos arredores de Cleveland e entrou em um Smart branco, ao volante do qual estava uma mulher desconhecida. Ele se despediu dos amigos, dizendo que passaria o fim de semana com uma antiga namorada, e depois disso ninguém mais o viu. Já no dia seguinte, ele não voltou para casa, não atendeu às ligações e seu telefone estava desligado. A partir desse momento, a vida da família de Matthew começou a desmoronar rapidamente. Ninguém entre os mais próximos sabia quem era aquela mulher, para onde eles estavam indo ou por que Matthew escondia esse encontro. Esta é uma história sobre vidas falsas, sobre o desejo cego de justiça e sobre como um encontro aparentemente insignificante pode desencadear uma cadeia de eventos da qual não será possível recuar. Matthew Donmeyer nasceu em 26 de novembro de 1989, em Hudson, estado de Ohio, na família de Tommy e John Donmeyer. A cidade onde ele cresceu era considerada um exemplo de estabilidade suburbana americana, casas bem cuidadas, boas escolas, alto nível de segurança. Sua infância se passou nesse ambiente tranquilo. Desde cedo, Matthew demonstrou interesse pela música. Seus pais apoiavam seu hobby. Aos 6 anos, ele começou a aprender violão e mais tarde dominou outros instrumentos também. Na adolescência, ele se interessou por rock, frequentava shows com amigos que o acompanhavam desde a escola primária. Após terminar a escola, Matthew desistiu da ideia de entrar na faculdade. Em vez disso, conseguiu um emprego como vendedor em uma loja local e continuou morando em sua cidade natal. Aos 20 anos, conheceu uma garota cujo nome não é mencionado nos documentos do caso. Um ano depois, o casal passou a morar junto. Logo depois, nasceu o filho deles, Caleb, e 2 anos depois, a filha, Adriana. Matthew se tornou pai ainda jovem, mas, segundo conhecidos, era um pai participativo e um homem de família. Trabalhava, mantinha contato com os amigos e levava uma vida aparentemente estável. Chelsea Perkins nasceu no mesmo ano que Matthew e se formou na mesma escola em 2009, embora eles não estivessem na mesma turma. Após receber o diploma, ela ingressou na Guarda Costeira dos Estados Unidos. Trabalhou por alguns anos no Texas, servindo como parte da tripulação de uma pequena embarcação. Foi nesse período que ela conheceu seu futuro marido, com quem mais tarde se casou e teve 2 filhos. A família se mudou para a Virgínia. Após deixar o serviço, Chelsea passou a se dedicar a atividades online. Ela começou a criar conteúdo adulto sob o pseudônimo de Selena Savage. Ela se cadastrou no OnlyFans e promovia sua conta por meio das redes sociais. Essa atividade lhe proporcionava uma renda estável, comparável ao seu antigo salário na guarda costeira. As contas de Chelsea estavam registradas em seu nome artístico, o que lhe permitia manter uma distância entre sua imagem pública e sua vida pessoal. Os familiares Chelsea e Matthew, ninguém sabia que já houve algum contato entre eles. Até o ano de 2021, eles de forma alguma se mostraram como conhecidos. Tudo começou com, ao que parecia, um contato comum em uma rede social, no qual nenhum dos próximos viu nada de significativo. Ninguém naquela época poderia imaginar a que consequências trágicas essa comunicação online levaria. Sexta-feira, 5 de março de 2021. Matthew Donmeyer, depois do trabalho, foi a um bar, um local onde ele costumava ir regularmente com colegas e amigos. Dessa vez, ele também combinou com antecedência de se encontrar com alguns conhecidos para passar a noite em conversas habituais. O encontro começou por volta das 17h30. Como de costume, a reunião não deveria durar muito tempo. Cada um planejava voltar para casa para o jantar. O grupo conversava sobre os planos para o fim de semana. Alguém sugeriu fazer um encontro ao ar livre? Outros falaram sobre compromissos familiares. Quando chegou a vez de Matthew, ele disse que estaria ocupado. Segundo ele, uma velha amiga dele da Virgínia tinha vindo para o estado. Ele contou que eles combinaram de se encontrar e passar um tempo juntos. Isso despertou grande interesse entre os presentes. Várias pessoas começaram a perguntar quem era essa garota, de onde ele a conhecia e por que não a convidou para se juntar ao grupo no bar. Matthew evitou responder diretamente. Ele não disse o nome dela, não entrou em detalhes, apenas comentou que planejavam ficar em um Airbnb fora da cidade e no dia seguinte passear pelo parque. A reação dos amigos foi contida e cautelosa. Muitos ficaram surpresos com o fato de ele passar a noite com uma mulher de quem ninguém jamais ouvira falar.
ainda mais porque ele estava em um relacionamento e morava com a mãe de seus filhos. Alguns dos presentes eram amigos dele desde a escola e não se lembravam de nenhuma amiga da Virgínia. O comportamento de Matthew foi considerado atípico. Antes, ele não escondia esse tipo de viagem e compartilhava abertamente novidades pessoais. Em determinado momento, Matthew recebeu uma mensagem no celular. Leu, levantou-se da mesa e avisou que viriam buscá-lo. Um dos colegas, que era seu supervisor direto, se ofereceu para acompanhar Matthew até o estacionamento. Ele admitiu que estava apenas curioso, queria ver aquela misteriosa acompanhante. Já estava escuro lá fora. Matthew dirigiu-se até um carro branco estacionado perto da entrada. Pelo formato da carroceria, dava para perceber que era um Smart. No volante estava uma mulher de cabelos escuros. Por causa da iluminação e da distância, não era possível ver o rosto. O chefe se despediu de Matthew e voltou ao bar, compartilhando com os outros o que tinha visto. A saída de Matthew deixou uma sensação de algo inacabado. As conversas no grupo continuaram, mas o clima havia mudado. Alguns começaram a especular sobre um possível caso, enquanto outros simplesmente não entendiam por que ele escondia tudo. Nenhum deles sequer imaginava que estavam vendo-o pela última vez. Na manhã de 6 de março de 2021, isso não despertou nenhuma suspeita entre os familiares de Matthew. Ele avisou com antecedência que planejava voltar para casa à noite, e ninguém viu motivo para se preocupar antes da hora. No entanto, durante o dia, ele não entrou em contato. As ligações não foram atendidas e o telefone estava desligado. Às 8 da noite, a companheira de Matthew começou a ligar para os amigos dele, tentando descobrir se alguém sabia onde ele poderia estar. Alguns deles estiveram com ele na noite anterior no bar e confirmaram que ele saiu acompanhado de uma mulher, entrando em um Smart branco. Nenhum deles sabia quem ela era, para onde estavam indo, nem tinha ouvido falar dela antes. Nem sequer havia suposições sobre quem ela poderia ser. Essas conversas só aumentaram a preocupação. Ficou claro que Matthew deliberadamente não contou a ninguém os detalhes do encontro, nem mesmo aqueles com quem era próximo há muitos anos. A essa altura, a companheira já havia verificado todos os meios possíveis de contato. Nenhuma resposta. A última mensagem que ela recebeu de Matthew chegou às 22 horas e 49 minutos do dia anterior, e desde então não houve nenhum sinal de atividade. O telefone continuava fora de área. Já havia passado mais de um dia desde que ele saiu de casa. Desaparecer sem explicações, sem avisar ninguém, não era do seu feitio. Tarde da noite do dia 6 de março, os pais de Matthew procuraram o departamento de polícia de Hudson. Eles registraram oficialmente o desaparecimento do filho. A mãe insistia que ele não poderia ter ido embora por vontade própria. Segundo ela, Matthew não tinha o hábito de desaparecer sem avisar, muito menos de deixar seus filhos e parceira completamente sem notícias. A família enfatizava que algo assim nunca havia acontecido. Os policiais, ao tomarem conhecimento dos detalhes, levaram a denúncia a sério. Como se tratava de um adulto, seguiram os procedimentos estabelecidos. Mas os oficiais logo observaram que as circunstâncias descritas pareciam preocupantes. Já nas primeiras horas, começou a verificação dos lugares onde ele poderia estar: hospitais, prisões, acidentes de trânsito, hotéis próximos. No entanto, isso não trouxe resultados. Sem acesso ao telefone de Matthew, os investigadores estavam limitados em suas possibilidades. Ninguém tinha informações sobre o local onde ele pretendia passar a noite. Ele não mencionou o nome do Airbnb. A identidade da garota permaneceu desconhecida. A única pista eram os depoimentos de testemunhas de que ela dirigia um Smart branco. Isso não era suficiente para iniciar imediatamente buscas ativas fora da cidade. As buscas em Hudson e arredores não deram resultado. Ele não estava nem nas casas dos amigos, nem no trabalho, nem entre os pacientes das instituições médicas locais. Nenhuma ocorrência relatada na região correspondia à sua descrição. A polícia continuou interrogando familiares e colegas, tentando estabelecer possíveis rotas de deslocamento. Paralelamente, os investigadores solicitaram imagens das câmeras de vigilância na área do bar onde ele foi visto pela última vez. Perto da noite de 6 de março, a situação oficialmente passou do status de ausência temporária para a categoria de desaparecimento. Considerando que quase um dia se passou desde o último contato e a comunicação não foi restabelecida, o caso do desaparecimento recebeu prioridade. A essa altura, família e amigos começaram a perceber que não se tratava apenas de um atraso ou de uma confusão cotidiana, mas de algo muito mais sério.
Na manhã de 9 de março de 2021, uma chamada de emergência foi feita ao Departamento de Polícia de Valley View. Um grupo de turistas que passeava pelo Parque Nacional Cuyahoga Valley encontrou o corpo de um homem. O corpo estava deitado à beira de uma das trilhas para pedestres, a poucos metros do caminho, em uma área de fácil acesso, mas fora da linha direta de visão da estrada. O parque está localizado na divisa de 2 condados, entre áreas densamente povoadas, e é atravessado por várias rodovias. A patrulha chegou ao local em poucos minutos. A área ao redor do corpo foi imediatamente isolada. Durante a inspeção, foi registrado que o homem vestia roupas escuras, jaqueta de couro, moletom com capuz, luvas sem dedos, jeans escuros e botas. Perto no chão, havia uma garrafa plástica com o logotipo da marca Aquafina, meio cheia de água. Nos bolsos da vítima não havia documentos nem telefone. O exame inicial mostrou que a morte ocorreu pelo menos 2 dias antes de ser descoberta. Ao mesmo tempo, não foram encontrados vestígios de luta nas proximidades. O corpo estava deitado reto, sem sinais visíveis de ter sido arrastado. Isso levou a crer que o assassinato ocorreu exatamente naquele local. Foi encontrada uma ferida de entrada de tiro na parte de trás da cabeça. A morte ocorreu em decorrência de um tiro na cabeça. A bala percorreu uma trajetória de cima para baixo, o que pode indicar que a vítima estava sentada ou em pé e o atirador estava próximo. O corpo foi encaminhado ao necrotério para a realização de uma perícia médico-legal. Paralelamente, foi iniciada uma verificação nos bancos de dados de registros de desaparecimentos e denúncias. Funcionários do departamento de Hudson, ao saberem da descoberta, foram ao local para conferir as informações. No dia seguinte, os peritos confirmaram a identidade da vítima. Era Matthew Donmeyer, desaparecido há 4 dias. A identificação foi possível por meio das impressões digitais e de uma tatuagem no braço, descrita no boletim de ocorrência feito pelos familiares. A notícia de sua morte foi comunicada aos parentes. A causa oficial da morte foi ferimento por arma de fogo na cabeça. A polícia reclassificou o caso de desaparecimento para investigação criminal por homicídio. Após a identificação da vítima, os investigadores concentraram-se na única pista disponível: as palavras dos colegas de Matthew sobre um carro branco Smart, no qual ele entrou na noite de 5 de março. A testemunha que o acompanhou até o estacionamento informou que quem estava ao volante era uma mulher de cabelos escuros. Ele não se lembrou da placa do carro. O rosto da mulher era indistinguível devido à escuridão. A investigação começou com a análise das câmeras de vigilância na área do bar. Foi constatado que o estacionamento do bar não está equipado com vídeo monitoramento. No entanto, na saída da rodovia próxima, foi registrado um Smart branco entrando em direção a Hudson às 17h46, 15 minutos antes de Matthew aparecer no bar. Essa gravação confirmou a direção do movimento do veículo. O próximo ponto do trajeto foi um posto de gasolina, onde às 18h15 a câmera registrou o mesmo carro. Matthew saiu do carro, entrou no estabelecimento e comprou uma garrafa de água, cigarros e uma bebida em lata de alumínio. Foi exatamente essa garrafa de água que posteriormente foi encontrada ao lado do corpo. Assim foi possível estabelecer uma cronologia contínua dos deslocamentos. A análise posterior das imagens da câmera e dos scanners de estrada mostrou que o Smart seguiu para o norte, em direção a Cleveland. Utilizando dados dos sensores de estrada e das passagens por pedágios, foi possível reconstruir com precisão o trajeto. O carro chegou a uma casa que havia sido alugada pelo Airbnb na rua Ashbury Avenue, na parte leste de Cleveland. Os policiais interrogaram o proprietário do imóvel, mostrando-lhe uma foto de Matthew. Ele confirmou que o homem realmente se hospedou naquela casa por uma noite. A equipe que atendia o local também se lembrou de que Matthew chegou com uma garota de cabelos escuros. Após uma solicitação oficial ao serviço Airbnb, os investigadores receberam os dados da reserva. O nome utilizado no momento da reserva foi Chelsea Perkins. A verificação confirmou que Chelsea e Matthew estudaram na mesma escola, mas não mantinham contato há muitos anos. Nenhum dos parentes e amigos de Matthew tinha ouvido falar dela antes. Pela primeira vez em anos de convivência, ele não mencionou com quem exatamente pretendia passar o fim de semana. Após identificar sua identidade, a polícia começou a coletar informações sobre Chelsea e seu local de residência atual.
Com base na análise dos dados das câmeras de vigilância, registros de pedágios, geolocalização dos telefones e reservas pelo Airbnb, os investigadores reconstruíram a cronologia do encontro entre Matthew e Chelsea. No dia 5 de março, por volta das 18h30, eles chegaram à casa alugada na Ashbury Avenue, em Cleveland. A casa foi alugada por uma noite em nome de Chelsea. Segundo informações do pessoal de serviço, o casal chegou em um carro Smart branco e ambos entraram no prédio. As imagens das câmeras de vigilância próximas confirmaram que o carro permaneceu estacionado em frente à casa durante toda a noite. Nenhuma atividade foi registrada ao redor do prédio até a manhã seguinte. Na manhã do dia 6 de março, às 8h37, ambos os telefones de Chelsea e Matthew começaram a se mover. Os dados de geolocalização mostraram que eles deixaram Cleveland e seguiram em direção ao Parque Nacional Cuyahoga Valley. Às 9h45, ambos os dispositivos foram registrados simultaneamente dentro da área de cobertura da torre de telefonia celular localizada na entrada sul do parque. Isso correspondia à rota registrada anteriormente pelo sistema de câmeras de trânsito. O local onde o corpo foi posteriormente encontrado ficava a uma curta distância a pé daquela área. Segundo o GPS, o carro parou no estacionamento, após o que ambos os dispositivos permaneceram imóveis por algum tempo. Às 10h49 da manhã, Matthew enviou mais uma mensagem de texto para sua companheira, informando que voltaria para casa à noite. Essa foi a última ação registrada em seu telefone. O sinal do aparelho desapareceu cerca de meia hora depois. A partir desse momento, ele não enviou mais nenhuma mensagem ou fez qualquer ligação. O telefone foi desligado ou colocado no modo avião. O telefone de Chelsea permaneceu ativo. Em uma garrafa de água encontrada ao lado do corpo, especialistas encontraram 2 vestígios biológicos de DNA e DNA de Matthew. Chelsea. Essa evidência se tornou a primeira prova de presença física. Chelsea na cena do assassinato. Como ele comprou a garrafa na presença dela e depois ela foi encontrada no chão ao lado do corpo, os investigadores concluíram que Chelsea estava perto dele no momento da morte e pouco antes dela. Uma análise adicional do conteúdo sob as unhas de Matthew e um exame microscópico dos cabelos em suas roupas também revelaram vestígios que coincidem com o perfil genético. Chelsea Perkins. Essa informação não deixou dúvidas de que ela foi a última pessoa a vê-lo vivo. Depois que o corpo de Matthew foi descoberto, a polícia continuou rastreando o carro de Chelsea. O sistema de rodovias com pedágio avistou o White Smart às 13h do dia 6 de março, quando ele seguia para o norte, saindo de Ohio. Em seguida, rastros do carro foram encontrados na região da cidade de Toledo. Depois, o veículo cruzou a fronteira com Michigan. Naquela mesma noite, uma câmera de vigilância registrou o carro entrando no estacionamento do estúdio de tatuagem Family Inca. De acordo com o depoimento da equipe do estúdio, uma mulher de cabelos escuros chegou sozinha, apresentou um documento de identidade em nome de Chelsea Perkins e contratou um serviço. Ela permaneceu no local por várias horas e fez uma nova tatuagem. Nenhum sinal de ansiedade ou comportamento incomum foi notado. Após o procedimento, ela pagou em dinheiro e deixou o estabelecimento. Mais tarde, no mesmo dia, uma foto apareceu na página pessoal de Chelsea nas redes sociais, tirada em frente ao espelho do estúdio de tatuagem. Na foto, era possível ver um desenho fresco na pele e a legenda do post dizia: "Que fim de semana maravilhoso!". A geolocalização confirmava que a publicação havia sido feita exatamente em Michigan. A postagem não continha nenhuma referência aos acontecimentos que ocorreram naquela manhã. A partir de 7 de março, as câmeras de vigilância registraram o deslocamento do carro de Chelsea em direção à Virgínia. Ela voltou para casa em Arlington, continuando a levar uma vida normal. Não foram registrados quaisquer sinais de que ela estivesse sob pressão ou tentasse se esconder. Nas semanas seguintes, ela usou ativamente as redes sociais, postando fotos do dia a dia e sem demonstrar interesse pelo que estava acontecendo em Ohio. No dia 30 de março de 2021, as autoridades de investigação obtiveram um mandado de busca para a casa de Chelsea Perkins. Naquele momento, já haviam se passado mais de 3 semanas desde a morte de Matthew Dunmeyer.
A investigação tinha motivos suficientes para realizar ações processuais. Sua presença com Matthew no parque, vestígios biológicos, o trajeto percorrido, reserva conjunta de hospedagem confirmada por gravações de vídeo e dados de telefonia celular. No dia da busca, agentes do FBI foram até o endereço onde ela morava. No local estava a própria Chelsea, que abriu a porta e não ofereceu resistência. Durante a conversa com a equipe operacional, ela demonstrou surpresa com a visita e se recusou a comentar qualquer questão sem a presença de um advogado. Durante a busca, foi encontrada uma pistola semiautomática de calibre 9mm na casa. A arma estava registrada em nome de Chelsea. A perícia posteriormente confirmou que foi exatamente dessa arma que o tiro fatal na nuca de Matthew foi disparado. Também foram apreendidos na casa dispositivos de comunicação, documentos, pertences pessoais, roupas e acessórios compatíveis com as gravações de vídeo obtidas pelas câmeras em Cleveland, bem como no parque. Com base na análise do DNA encontrado na garrafa de água e sob as unhas da vítima, a investigação dispunha de uma base probatória suficiente. Apesar das provas acumuladas, Chelsea Perkins não foi imediatamente presa. Durante vários meses após o assassinato de Matthew, ela continuou morando na Virgínia, não mudou de endereço, agia abertamente e não demonstrava sinais de preocupação. Isso causava uma crescente incompreensão na família da vítima. A falta de reação das autoridades era especialmente difícil para a mãe de Matthew, Tommy Dunmire. Tommy recusou-se a aceitar que a principal suspeita do assassinato de seu filho continuasse em liberdade. Na opinião dela, o sistema de aplicação da lei estava inerte. Cartas e apelos aos investigadores e ao promotor não deram resultado. Nem ela nem seu marido conseguiam obter uma data para a prisão, sendo informados de que era necessário seguir o procedimento. A situação começou a abalar o estado psicológico de Tommy. Ela parou de dormir, passava as noites no computador tentando reunir informações sobre Chelsea. Ela vasculhava os perfis dela nas redes sociais, anotava endereços, buscava informações sobre viagens. Tudo isso acontecia paralelamente ao doloroso luto pela perda do filho. Após alguns meses, seu desespero se transformou em uma obsessão. Se a lei não podia garantir justiça, ela mesma a alcançaria. No outono de 2021, Tommy convenceu o marido John a apoiar seu plano. Juntos, eles encomendaram pela internet 2 uniformes de serviço de entrega e alugaram um carro. E compraram encomendas falsas. O objetivo era entrar em propriedade privada sob o pretexto de entrega. Tommy estava confiante de que havia descoberto o endereço exato de Chelsea em Washington, D.C. Na verdade, ela cometeu um erro. Chelsea morava em Arlington, Virgínia. Em novembro, o casal se mudou para a casa que havia escolhido. Ao chegar ao local, John ficou no carro enquanto Tommy, vestida com um uniforme de entregadora, aproximou-se da porta com uma caixa nas mãos. Alguns segundos depois, uma mulher apareceu na porta. Ao ver o uniforme de entregadora, ela não suspeitou de nada em comum. Nesse momento, Tommy tirou uma arma debaixo do casaco e atirou 2 vezes no abdômen da mulher. A vítima do ataque caiu no chão da entrada. Quase imediatamente, Tommy percebeu que havia cometido um erro. A mulher não tinha nenhuma relação com o caso, não conhecia Matthew nem Chelsea. A identidade da vítima não foi oficialmente divulgada. Sabe-se apenas que ela não morreu, foi levada ao hospital em estado grave e sobreviveu após a cirurgia. Tommy, ao perceber que havia cometido um erro irreparável, tentou fugir. No entanto, os vizinhos, ao ouvirem os tiros, chamaram a polícia. As primeiras viaturas chegaram em poucos minutos. Tommy tentou sair a pé, mas foi avistada não muito longe do local do crime. Ao ver os policiais se aproximando, ela apontou a arma para si mesma e tirou a própria vida com um tiro na cabeça. No momento de sua morte, ela tinha 57 anos. Seu marido John foi preso no local. Ele estava em um carro estacionado nas proximidades e não tentou fugir. Foi aberto um processo criminal contra ele sob a acusação de cumplicidade em tentativa de homicídio e conspiração para cometer um crime. Mais tarde, durante o interrogatório, ele afirmou que agiu sob pressão da esposa. Após a tragédia, a família ficou completamente destruída. Os 2 filhos pequenos de Matthew ficaram sem pai e sem avó. A repercussão pública em torno da história levou ao aumento da pressão sobre as autoridades investigativas. Naquele momento, Chelsea ainda estava em liberdade. Tommy não viveu até o momento em que o caso resultou na prisão da suspeita. Sua atitude foi uma consequência catastrófica da inação, que, na opinião da família, durou tempo demais.
Somente no dia 9 de dezembro de 2021, 9 meses após o crime, Chelsea Perkins foi oficialmente presa e levada à delegacia de polícia, de acordo com seu local de registro. Durante a detenção, ela se comportou de maneira calma, não ofereceu resistência, mas se recusou a prestar depoimento. Ela foi acusada de homicídio doloso. O tribunal negou a possibilidade de liberdade sob fiança, justificando a decisão pela gravidade da acusação, pelas provas reunidas e pelo risco de fuga da investigação. A partir desse momento, Chelsea permaneceu no centro de detenção provisória. Seus advogados entraram com um recurso para revisão da medida cautelar, mas o tribunal confirmou a decisão inicial. A investigação encaminhou os materiais ao tribunal, preparando a acusação formal, incluindo depoimentos de testemunhas, resultados de perícias balísticas, gravações de câmeras de segurança, registros de mensagens, confirmação de reserva de hospedagem e um registro digital completo dos deslocamentos da acusada. De 2022 até 2024, o caso foi analisado. Os advogados de Chelsea insistiam em sua inocência e alegavam insuficiência de provas. A própria acusada negava sua culpa e afirmava que não tinha relação com a morte de Matthew. Sua posição permaneceu inalterada até a primavera de 2025. Em maio de 2025, mais de 4 anos após o assassinato de Matthew, Chelsea Perkins inesperadamente mudou sua posição. Até esse momento, ela negava qualquer envolvimento no crime e se recusava a admitir culpa. No entanto, agora ela aceitou um acordo com a investigação e oficialmente se declarou culpada pelo crime. De acordo com os termos do acordo, foi-lhe proposto de 27 a 31 anos de prisão. O tribunal considerou o tempo de prisão preventiva e decidiu abater esse período do total da pena. A quantidade exata de anos da sentença deveria ser determinada posteriormente. Em troca, Chelsea forneceu uma explicação para os motivos de suas ações. Segundo ela, o motivo do assassinato foi vingança. Em uma declaração feita no tribunal, ela afirmou que, em 2017, durante uma festa em sua cidade natal, Matthew cometeu atos violentos contra ela. Ela fez uma denúncia à polícia, mas o caso não teve andamento devido à falta de provas. As acusações foram rejeitadas, a investigação foi encerrada e Matthew não sofreu nenhuma consequência. Chelsea afirmou que, alguns anos depois, ao encontrá-lo por acaso nas redes sociais, decidiu entrar em contato com Matthew, supostamente para conversar. Mas, na verdade, segundo ela planejou o encontro e o assassinato com antecedência. Ela escolheu um momento em que poderia sair de casa sob o pretexto de fazer uma tatuagem, organizou o aluguel de um imóvel, convidou Matthew e executou o que havia planejado. A investigação não conseguiu confirmar a versão dela. Os documentos de arquivo realmente continham uma menção a uma denúncia de violência em 2017, apresentada no mesmo distrito, mas o caso foi encerrado após 3 semanas por falta de fundamentos para a abertura de processo criminal. Não havia provas diretas da culpa de Matthew. Parentes e amigos de Matthew rejeitaram a versão de Chelsea. Na opinião deles, ele não era capaz de tais ações. No entanto, formalmente a acusação não refutou a versão apresentada, pois não havia possibilidade de verificá-la. O principal envolvido já estava morto. No tribunal, foi observado que a confissão de culpa permitiu evitar um longo processo com a participação de um júri popular. No dia 9 de setembro de 2025, o tribunal proferiu a sentença final: 25 anos de prisão sem direito à liberdade condicional até o término do prazo estabelecido. Dessa forma, Chelsea Perkins permanecerá presa até o ano de 2050, levando em consideração o tempo já cumprido na prisão. Essa decisão marcou o fim de uma investigação de muitos anos, que deixou muitas questões morais e jurídicas sem resposta. O motivo do crime nunca foi confirmado por dados objetivos. A única versão que restou foram as palavras da condenada. A sociedade ficou dividida em suas avaliações. Alguns consideraram seu ato uma vingança pessoal por uma injustiça, outros, um assassinato premeditado sem fundamento comprovado. Uma resposta que satisfizesse completamente ambos os lados nunca surgiu.